Shalom Aleichem. É muito, muito, muito bom estar com você mais uma vez no Shabat, memorial da criação. Sinal, aliança entre Deus e Abraão, Deus e os filhos de Jacó. Para sempre, identidade do povo que tem mantido prazeroso o sentimento em obedecer a Deus e andar nos seus caminhos. Como Davi dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A sua lei constitui o meu deleite. Nas suas palavras medito de dia e de noite. Quão importante é reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus para o mantenimento da vida. Não somente a vida física, não somente a força que nos mantém em pé, o alimento de cada dia que está sobre a mesa deve ser um motivo de gratidão, mas principalmente o diferencial pela esperança, pela alegria, pela confiança no que haveremos de receber no amanhã da parte de Deus. O Deus do amanhã se reflete em nossa vida como uma luz de esperança a tantos que buscam a retidão diante dos olhos de Deus. Um servo de Deus não obedece para alcançar a salvação, mas sim pelo fato de ser a salvação uma realidade em sua vida, nos méritos de Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Redentor. Aquele de quem diz a Brit Hadashah, tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, desde a fundação. A nossa alegria em Yeshua, quando ele diz antes de Abraão eu sou, a nossa alegria em servir a Deus e obedecer os mandamentos, amando a Deus e a Yeshua que nos resgatou, quando ele diz aquele que me ama guarda os meus mandamentos, portanto mostrando de uma maneira clara, de uma maneira límpida, de uma maneira transparente, que a obediência é o resultado do amor a Deus. Não existe uma beleza exterior sem que o interior se permita ser transformado pela ação do poder de Deus. Yeshua foi muito claro nisso. Quando os seus discípulos temiam ficar solitários, ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra, Samaria até os confins da terra. Ou seja, a necessidade da ação do poder de Deus e a permissão da atuação do poder de Deus em nossas vidas é mandatório para que o nosso testemunho alcance de maneira eficaz, de maneira válida, de maneira assertiva e com propósito as vidas daqueles que buscam o caminho da salvação. Na porção dessa semana, consideramos a situação de gratidão. O livro de Números, capítulo 11, partindo dos primeiros versos, diz assim: aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles, e o vulgo, interessante, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Veja a influência negativa de uma pessoa que não busca servir a Deus e o alcance em termos de prejuízo, quando esta influência se permite inserir na vida de quem tem uma convivência, ciência e noção, conhecimento de quão importante é estar bem relacionado com o Criador. O vulgo acabou provocando uma situação, e o povo, Israel, tornaram a chorar, quem vai dar carne para a gente comer?
Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, das cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa vida, a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E o maná era como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se, o povo colhia, em moinhos o moía, ou num grau pisava, e em panelas o cozia, deles fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Quando o orvalho descia, de noite, sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Interessante nessa passagem que o povo chora diante do Eterno, influenciado, dizendo estar com saudade de peixe, de pepino, de cebola, de alho, que eles comiam no Egito. Isso nos traz a reflexão à nossa vida cotidiana, quando de um lado afirmamos o desejo de ser como um vaso na mão do oleiro, sendo o oleiro Deus para que nos molde segundo a sua vontade, e ao mesmo tempo, num contrassenso, apresentando saudade dos peixes, dos alhos e das cebolas que ficaram para trás. Servir a Deus demanda estar vazio, é por isso que o povo caminhou pelo deserto 40 anos e Deus os levou pelo caminho mais longe até atingirem a terra de Canaã. Não obstante todo esse tempo, nos diz a palavra de Deus, a Torá, que aqueles que eram de 20 anos para cima daquela geração não entrou na terra nenhum homem, à exceção de Josué e Calebe, das tribos de Efraim, da tribo de Judá. Por que 40 anos não foram suficientes para transformar? Porque aquela bagagem, aquela saudade de tudo o que existia na vida anterior ainda se fazia presente na vida daqueles homens que viram os 10 milagres na terra do Egito, que viram o mar de juncos se abrir, atravessaram pelo mar em seco, mas não se convenceram que Deus os sustentaria por todo o tempo necessário e daria a eles o que seria vital e necessário para a vida, não só aquela, mas para a vida futura. Nós manifestamos igualmente a nossa crença em Deus. Um verso muito utilizado em Salmos diz: confia no Senhor, entrega a Ele o seu caminho e o mais Ele fará. Quantos de nós já leu esse verso? Mas a pergunta em essência é: quantos de nós acredita nesse verso? Uma outra passagem, esta citada por Yeshua, nosso Mashiach, ele diz: as raposas têm covis, os passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No entanto, Deus cuida de vós como cuida dos lírios do campo, e nem Salomão em toda a sua formosura se vestiu como qualquer lírio do campo em sua formosura. Então, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você já mencionou esse verso para alguém ou para você mesmo? A pergunta é: você acredita nestas palavras de Yeshua? Tem sido a sua prioridade servir a Deus? Ou se manifesta de uma forma constante em sua vida ou no seu dia a dia a saudade do pepino, do alho, da cebola, das panelas, dos peixes, da carne que tinha no Egito? Qual é a realidade da sua vida e da minha vida em se tratando a dedicação de tempo numa jornada que deveria ser exclusiva para Deus? É claro, nós temos o nosso dia a dia. Quizá pudéssemos ter todo o tempo para ofertar a Deus os nossos talentos, a nossa gratidão e trabalhar em benefício do próximo, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à proximidade, ao resgate, à redenção, à liberdade, o perdão e a justificação. Claro, temos as nossas obrigações, mas nos momentos em que nos cabe, se nos é permitido a dedicação ao Eterno, mesmo nesses momentos a pergunta é oportuna: te vem à mente o que existia no Egito? Você tem se mostrado vazio, porque o deserto é um lugar vazio, como quem passa pelo deserto para que verdadeiramente Deus possa obrar através de ti
e fazer de ti um vaso conforme o oleiro faz o barro de acordo com a sua própria vontade? Você tem manifesto a verdade de que, buscando o reino de Deus, todas as demais coisas se tornam naturalmente acrescentadas em sua vida? Qual tem sido a sua conduta? Você anuncia, confia em Deus, entrega a Ele o seu caminho e o mais Ele fará, e você acredita nisso? Ou existe dúvida no seu coração? Aquele povo demonstrou rebeldia, sentiu saudade, de forma que Moisés, quando ouviu o povo chorar pelas suas famílias, cada um à porta de sua tenda, nesse capítulo 11, fazendo mal diante do Eterno, isso pareceu também mal aos olhos de Moisés, e Moisés disse: por que fizeste mal a teu servo, e por que eu não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo? Moisés sentia-se responsável pelo povo. Ele se sentia de certa forma triste, porque imaginava que toda aquela carga seria colocada por Deus sobre os seus ombros, e muitas vezes não é diferente para o líder, que leva toda uma congregação no sentido de aproximá-la de Deus, batalhar para que aquela congregação viva os aspectos de santidade, os aspectos de conectividade, os aspectos de luz, e muitas vezes na sua luta solitária, sente a mesma pressão que Moisés sentiu, a ponto de Moisés nessas passagens dizer: gerei eu este povo, Senhor, para que todo ele estivesse sobre os meus ombros? Seria esse o fardo que eu tenho que carregar? A realidade é que, sendo Moisés ou não, a responsabilidade é individual. É um grande privilégio ter a responsabilidade, a incumbência de direcionar o povo a Deus. Mas esse trabalho se torna bem mais fácil quando as pessoas, em definitivo, deixam o Egito e não sentem saudade dos peixes, dos pepinos, das cebolas. Por isso, é necessário determinação, é necessário definição, é necessário postura e atitude. E isso somente é possível se o meu coração estiverem verdadeiramente conectados em Deus, fazendo a transformação de dentro para fora. Se tais circunstâncias forem evidência em sua vida e em minha vida, como diz a palavra: maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Que o Eterno possa nos abençoar e nos guardar sempre, e que sejamos fiéis com toda alegria, sabendo que Deus provê todas as nossas necessidades e supre de forma abundante toda e qualquer necessidade, porque o justo jamais mendiga o pão. Shalom Aleichem Lehitraot. Até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.